Audiobook do livro A Vida em que Jesus e Buda se conheciam. Parte 1. Antes de Cristo. Capítulo 1. A escada para a iluminação. Existem 3 grandes mistérios da vida. Para um pássaro é o ar, para um peixe é a água e para um ser humano é ele mesmo. Ditado budista. Havia muitas perguntas que eu queria fazer aos meus professores Arten e Purchá que não tinha feito. Muitas vezes, quando eles apareciam para mim, eu esquecia o que queria perguntar porque estava tão surpreso com suas presenças. Cada experiência foi surreal para mim, mesmo depois de ter tido dezenas delas. Por exemplo, eu queria perguntar a eles como Jesus se tornou Jesus, qual era a vida anterior dele, como Jesus era antes e como Buda se tornou Buda. Quais foram as experiências que eles tiveram e quais disciplinas praticaram que lhes permitiram despertar e alcançar a iluminação antes de outras pessoas? Meus professores me ensinaram que essas vidas passadas eram como sonhos em série. Nunca realmente encarnei em um corpo. Na realidade, nunca estivemos em um corpo e nunca estaremos. Nossa experiência é um truque do ego, um jogo de mãos. Uma ilusão de ótica, ou como dizia Einstein, uma ilusão de ótica da consciência. Cremos que estamos em um corpo e vendo o universo com os olhos do corpo, quando a verdade é que realmente estamos vendo com a mente. Por sua vez, tudo o que vemos, incluindo os nossos próprios corpos, não é mais do que parte da mesma projeção de tudo o mais no universo dos sonhos. E eles são apenas isso, projeções sem substância, como em uma sala de cinema. No outono de 2013, onde eu não via meus professores há cerca de 9 meses, tive a sensação de que eles poderiam aparecer a qualquer momento. E minha intuição deles aparecendo tornou-se muito precisa. Isso aconteceu porque eu estava mais em contato com o Espírito e aprendi que Arten e Purchá eram o Espírito Santo, tomando forma para se comunicar. O Espírito Santo tem que assumir uma forma, caso contrário, nunca seríamos capazes de ouvir e seríamos sempre presos em ilusões. A maneira mais comum do Espírito Santo aparecer é na forma de ideias que entram em nossas mentes. Uma ideia tem forma, e em alguns casos o Espírito Santo assume diferentes formas. Tudo depende do que é melhor para a pessoa que está sendo comunicada. É por isso que não devemos comparar nossas experiências com as de outras pessoas. Ele, o Espírito Santo, sabe o que é melhor para cada um de nós. Enquanto esperava meus professores aparecerem, não faltaram eventos para ocupar meu tempo. Eu tinha acabado de publicar um livro baseado em nossas últimas conversas, O Amor Não Esqueceu Ninguém. Um dos desenvolvimentos mais surpreendentes foi o crescente interesse da Ásia no curso. De repente, minha esposa Cindy, que havia se tornado uma boa professora em sua própria maneira, e eu fomos convidados para lecionar no Japão, Taiwan, Coreia do Sul e na maioria surpreendente da China continental. Na verdade, uma organização educacional na China nos convidou a vir para 2 semanas de visitas, 2 vezes por ano, durante 5 anos. Era uma perspectiva muito interessante poder ir a uma terra distante e ver o curso, que lá era novo, e encontrar o seu caminho nas mentes dos povos do Extremo Oriente. Xiaolin Caban, a mulher que traduziu um curso em milagres para o chinês tradicional falado em Taiwan, também traduziu para o chinês simplificado falado no continente, mas foram necessários anos de esforço incansável de sua parte para que o curso fosse publicado no continente. O Partido Comunista tinha que ter certeza de que o curso não era subversivo à sua autoridade. Xiaolin também traduziu o desaparecimento do universo em ambas as formas na China, e uma vez aprovado, o curso para o continente não levou muito tempo para o DU, como é popularmente conhecido, também fosse disponível por lá. O momento para mim foi perfeito. Além da própria Xiaolin, que é sino-americana, tornei-me o primeiro conhecido professor americano do curso por lá. O continente vinha mudado rapidamente há anos. O Partido Comunista permitiu que o capitalismo se torne a norma, na esperança de afastar a agitação social. Ouvi e li que ir para Xangai agora era como ir para Tóquio, mas havia uma coisa que eu não poderia fazer por lá. A autoridade do partido não poderia ser criticada ou questionada. Isso poderia ser fatal. Na verdade, o massacre de estudantes do exército na praça Tiananmen, em 1989, nunca foi mencionado no continente, embora houvesse corajosos estudantes chineses estudando no estrangeiro que falaram abertamente sobre isso na tentativa de manter vivos os fatos sobre o assunto.
Pessoas na China eram proibidas de entrar na maior parte da internet. Sites como Google, Facebook, Twitter e YouTube não eram permitidos, mas isso não impediu muitas pessoas de conseguirem o que queriam. Poderiam obter softwares que enganam os sensores chineses e faz com que pareçam que seus computadores estavam acessando sites de um outro país. Na verdade, grande parte da exposição ao curso e ao meu trabalho aconteceu por causa disso, e as pessoas, especialmente budistas e psicoterapeutas, estavam entusiasmadas com este novo ensinamento e sua profunda abordagem da sabedoria antiga. Outra coisa que não pôde ser feita no continente foi que as pessoas falassem favoravelmente sobre o Dalai Lama. Mesmo não tendo exército, o partido ainda era temido pela sua influência e potencial retorno ao Tibete. De qualquer forma, a intriga exótica que foi desenvolvida na China me deixou feliz de poder ir lá e ver o curso e o Espírito Santo trabalhando milagres de perdão. Outro fato surpreendente em minha vida, desde a última vez que vi meus professores, foi que eu me apaixonei por um gatinho. Eu sempre fui um amante de cães. Eu tinha o mesmo cachorro por 15 anos. Adoro o entusiasmo dos cães e achava os gatos um pouco reservados. Mas Cindy tinha visto online uma adorável gatinha de 3 meses que não tinha casa e eu me vi junto com ela em socorro. Luna, desde que nomeamos-a, acabou sendo uma alegria total. Ela era como um macaco voador incrivelmente fofo. Ela era extremamente rápida e divertida, mas também poderia ter a atitude da realeza. Tendo agora um cachorro e um gato, entendi a diferença na maneira como eles pensam. É assim que um cachorro pensa. Uau, essas pessoas são ótimas, eu adoro eu adoro. Elas me alimentam, cuidam de mim, elas me dão tudo, elas devem ser deuses. E é assim que um gato pensa. Uau, essas pessoas são ótimas, eu adoro isso, elas me dão comida, elas cuidam de mim, elas me dão tudo, eu devo ser um deus. Durante o verão, Cindy e eu conduzimos um retiro no Havaí, como fazíamos quase todos os anos. Andando certa noite, voltando ao nosso quarto, tivemos uma das experiências mais únicas de todos os tempos. Olhamos para cima e notamos 2 objetos semicirculares no meio das nuvens. Foi como se fossem 2 metades do mesmo todo, mas separadas uma da outra. Elas não estavam muito altas, talvez 300 metros. Haviam luzes que vinham de cada uma delas, e era como se estivessem nos dando sinais. Pareceu-me que eles estavam se comunicando conosco, falando uma língua que eu não entendia. Não tivemos o menor medo. Eu sabia intuitivamente que esta era uma nave espacial a anos-luz de distância. Eu queria saber se eles eram pleiadianos, como aqueles que conheci quando Artem e Purchá me levaram para uma viagem pelo universo. Era como se eles estivessem nos reconhecendo, nos cumprimentando. Esse episódio durou cerca de 1 minuto, mas foi tão claro e tão próximo que nos encheu de uma sensação de admiração. A nave desapareceu instantaneamente como se nunca tivesse aparecido, mas eu sabia que, embora não conseguisse entender o que eles estavam dizendo, eles nos contataram de uma forma positiva. Cindy e eu costumamos sair com a irmã dela, Jack, e o marido de Jack, Mark. Gostamos e envolvemos-nos em conversas de metafísica distantes sobre espiritualidade, extraterrestres, cura sonora, teorias da conspiração e as forças ocultas que governam o mundo. As conversas eram normais para nós, porém lembro-me de pensar que se alguém nos ouvisse diriam que diabos eles estão falando. É claro que também era verdade que quando nós 4 simplesmente falávamos sobre o curso para os não iniciados, as nossas palavras pareciam ultra-radicais, mas para os estudantes avançados completamente aceitável. Um dia eu estava tomando meu café da manhã e pensei no passado. Houve um tempo em que eu bebia 6 xícaras de café por dia e fumava 30 cigarros. Uau, pensei. Além de tudo o mais, leva tempo para fazer isso. Agora eu tinha 1 xícara de café por dia e 100 cigarros. Mas ainda não tenho tempo o suficiente para fazer as coisas que eu queria fazer. Estranha ilusão, pensei. Então, de repente, sem cerimônia, meus professores estavam ali, sentados no sofá de couro preto. Artem. Ei, irmão, você teve um ano agitado. Parabéns pelo lançamento do novo livro. Gary. Obrigado, mas você deveria se parabenizar. Afinal, as melhores partes dele vêm de você. Artem. Não sei. Como um de seus leitores escreveu para você, você é nosso cara. Gary. E como você está, minha beleza inatingível? Purchá responde. Ainda inatingível. Então vamos direto ao ponto, certo? Gary. Você parece séria. É algo urgente? Purchá. Na verdade não. Mas queremos enfatizar que a razão pela qual nós continuamos a te visitar é para ajudar as pessoas a continuarem o processo de desfazer seus egos e de acelerar este processo.
Desfazer o ego leva tempo e é fácil para as pessoas se distraírem de muitas maneiras diferentes. Vamos apontar alguns desses caminhos à medida em que avançamos. Artem, e não se esqueça, você tem uma combinação de repetição e introdução de novas ideias. Você vai ouvir os dois, então me diga, como você está perdoando seus críticos? Gary, muito bem, além disso, você sabe o que dizem sobre os críticos. Artem, não, Gary, o que eles dizem sobre os críticos? Gary responde, os críticos são como eunucos em um harém. Eles veem isso todas as noites, mas não podem fazer nada. Puxa, não foi exatamente isso que Artem quis dizer com desculpe, mas aprecio o seu humor. Gary continua. Você sabe, Cindy e eu almoçamos em Wilshire uma vez com um cara chamado John, que se formou na Universidade de Santa Mônica. A conversa girou em torno do fato de que há muitas pessoas raivosas e negativas por aí na internet. E ele disse algo que realmente chamou minha atenção. Ele disse, Gary, você tem dois tipos de pessoa. Você tem seu público e pessoas que não são seu público. Por que desperdiçar seu tempo e energia respondendo ou pensando sobre essas coisas? Elas não são seu público? Então não se preocupe. Elas não vão mudar de ideia de qualquer maneira, não até que estejam prontas para isso. O que você tem que fazer é gastar seu tempo e energia com aqueles que são seu público. Assim, seus esforços serão sempre bem gastos. Isso fazia muito sentido prático para mim, e sim, o perdão é ainda mais profundo. Puxa, bem, vamos nos aprofundar bastante com você durante esta série de visitas, meu irmão, e faremos isso da maneira que sabemos que você estava esperando. Gary, eu sabia, você está percebendo que eu quero saber como Jesus se tornou Jesus? Claro, eu vou chamá-lo de Jota. E já que estamos nisso, como Buda se tornou Buda? Como eram suas vidas de sonho na época anterior? O que aprenderam e aplicaram? Todos sabemos que uma grama de aplicação vale 1 quilo de conhecimento. Puxa, claro que é, e é uma pergunta apropriada. Quando um professor como Jota retorna para sua última vida, não é como se ele tivesse uma grande curva de aprendizado. Ele já sabe tudo o que precisa saber para ser ilustrado. Aquela história de Jota ensinando os rabinos no templo quando tinha 12 anos é certa. Até o chamam de maestro, que significa professor. Ele já sabia de tudo. Havia apenas um par de grandes lições que eram apropriadas para ele ensinar e aprender durante aquele tempo de vida, incluindo, é claro, a crucificação. Artem. Outra razão pela qual um professor retorna para sua última vida é para estar presente para os outros. Muitas pessoas simplesmente precisam ser apontadas na direção certa. O professor não consegue fazer o trabalho mental dos alunos para eles. Eles que têm que fazer isso. E o aluno não pode ser iluminado simplesmente por estar na presença de um professor, mesmo que alguns deles quisessem que isso seja verdade, mas o professor pode apontar o caminho. Foi isso que Jota, o professor de sabedoria que realmente parecia existir neste mundo há 2000 anos, estava fazendo, apontando as pessoas na direção certa. Não começar uma religião, mas apontar o caminho. Você deve se lembrar que, uma vez, ele o descreveu como uma luz que guia as crianças para seu lar no reino dos céus. Puxa, você também poderia dizer que é exatamente isso que você está fazendo hoje com o curso em milagres. É como se você estivesse dizendo, olha, foi isso que funcionou para mim. Talvez você deva verificar se funciona para você. Talvez isso economize alguns milhares de anos. E como você sabe, muitas vezes o curso é bastante contundente com seu estilo de ensino. É implacável e inflexível. Gary, eu notei, e as pessoas estão sempre tentando se engajar no curso. Artem. Não deixe que isso tenha qualquer efeito sobre você. É só um sonho, lembra? E é o seu sonho, não de outra pessoa. Não há nada mais. Puxa, é interessante que você esteja perguntando sobre Jota e Buda. Mais interessante do que você acredita. Gary, ok, vou continuar, mas por que isso? Puxa, e se eu lhe dissesse que eles se conheceram há várias vidas e até se ajudaram ao longo do caminho? Gary, você está me zoando. Sempre pensei neles como dois seres completamente separados, porque suas culturas eram muito diferentes. Artem, você descobrirá que no final suas culturas eram a única coisa diferente neles. Em última análise, somos todos um. E nós temos algumas surpresas para você ao longo do caminho. Gary, por enquanto eu ficaria surpreso se não o fizessem, mas diga-me, como eles se ajudam na estrada? Artem, explicando que será gradual, porque a iluminação na ilusão vem gradualmente. Até Jota e Buda começaram por baixo, só que tinham uma grande vantagem sobre outros que garantiram que os dois chegassem em casa mais rápido do que qualquer outra pessoa. Gary, diz.
Artem continua. Eles não compraram o sonho tanto quanto os outros seres. Sim, eles acreditaram no começo, mas eles não compraram muito a ideia. Eles tiveram dúvidas desde o início de que o sonho tinha substância e eles achavam que só um Deus louco criaria um mundo tão louco. Também sentiram que era Deus, não era um louco, e que também sentiram que Deus não era um louco e que algo estava errado. Puxa, essa simples vantagem era enorme e não é necessário que eles a aprendam, mas eles aprenderam antes dos outros porque já haviam intuído isso. Artem. Sim, mas ainda tiveram que subir a escada para a iluminação novamente. Gary. Não me lembro muito sobre o curso falar de uma escada. Artem continua. Na verdade, há algumas citações. Por exemplo, o que nos espera com perfeita certeza além da salvação não é preocupação nossa, pois você apenas começou a permitir seus primeiros passos incertos ao ser direcionado para a escada de separação que levava para baixo. Frase de Hussein. Continuando, Artem. Todos que pensam que estão aqui desceram a escada ilusória da separação. Na verdade, é a experiência da separação da sua fonte, que é Deus, que é o problema. Em outras ocasiões, falamos sobre como a separação parecia ocorrer, por isso não vamos repeti-la aqui. Mas o lugar onde se encontram todas as pessoas que iniciam uma busca espiritual sincera é exatamente no degrau mais baixo da escada, carregado de uma condição de dualidade. Dualidade significa que você acredita que existe um mundo fora de você, portanto acredita-se em um sujeito e em um objeto. Aí está ele e o mundo. Antes de construir a escada só havia a unidade perfeita, havia apenas Deus, mas agora você está preso numa situação de dualidade. Aí está ele e Deus. Isso é verdade para pessoas que acreditam em Deus separado. Se não o fizerem, será para eles próprios e para o mundo. De qualquer maneira, ou ambas as coisas, eles acreditam na separação. E a palavra acreditar é de extrema importância aqui. Como enfatizamos na última série de visitas, é a sua crença no mundo que lhe dá poder sobre você. Sua crença nele, no mundo, permite que você viaje sob o efeito dele. E se você estiver sob o efeito do mundo, isso terá um efeito sobre você. Jota e Buda, por outro lado, não acreditavam nele tanto quanto os outros. Puxa. Todo mundo tem que começar de algum lugar, e a dualidade é a condição de 99% das pessoas no mundo, incluindo aquelas que estão em um caminho espiritual. Mas como você sabe, um curso em milagres não é um sistema dualista, e aprendendo isso em um sistema puramente dualista é que chegaremos lá. É por isso que o curso diz, esteja vigilante apenas por Deus e seu reino. Mas essa é uma ordem muito elevada, então a maioria dos estudantes do curso acaba em algum tipo de atoleiro dualista e nunca chega até o fim, o caminho incluindo aqueles que estão convencidos de que estão certos em fazê-lo. É claro que existe algo além de Deus, quando certamente não existe. Até mesmo Jota e Buda, apesar das suas vantagens, tinham que parecer, para começar neste mundo, como todos os outros. E nós lhe diremos como eles fizeram isso. Mas, devido à sua vantagem, eles não cometeram os mesmos erros que a maioria das pessoas fazem. Gary, por exemplo, puxa, um dos problemas com a história dos estudantes espirituais é que eles pensam que entendem o que um professor está ensinando quando não o fazem. Então, alguém estará com Lao Tse e então Lao Tse não está mais aparentemente circulando em um corpo. Então o aluno dirá, isso é o que ele disse e isso é o que ele quis dizer com isso. E, invariavelmente, o aluno virá de um local da dualidade, quando o professor veio de um estado superior. Existe mais de um estado superior e mais de um degrau da escada onde chegaremos. Mas a maioria dos alunos quer ser professor em vez de alunos. É especial ser um líder em vez de um seguidor. É assim que as religiões começam. As pessoas pensam que entendem Buda e, por isso, alguns dias eles terminam com o budismo. Mas Buda não queria fundar uma religião. As pessoas perguntaram a ele, quem é você? E ele disse, estou acordado. Isso é o que ele queria para eles, não centenas de rituais que seguiram. Ele era um professor de sabedoria. E é claro que todos os seus irmãos pensaram que sabiam o que Jota estava dizendo, ou eles tinham uma agenda que os levou a dizer algo em contrário e um dia ter uma religião que fingiu ser dele. No entanto, como Buda, uma religião não era algo em que Jota estivesse interessado. Ele também foi um professor de sabedoria.
Artem. É por isso que a maioria das pessoas no Ocidente pensa em Jota como o último líder. Mas o oposto era a verdade. Ele não era o líder final, ele era o seguidor final. Por quê? Porque ele ouviu o Espírito Santo. O Espírito Santo era o líder, não ele. E finalmente foi ouvido apenas o Espírito Santo. Ele estava vigilante apenas por Deus e seu reino, por isso está aconselhando a fazer o mesmo no curso. Gary. Então o dualismo geralmente leva as religiões, ou pelo menos as organizações, a se basearem acreditando falsamente que os membros imaginam que um dos fundadores, que pode nem querer ser um dos fundadores, era realmente tudo? Puxa. Bem dito. Quase. Artem. Lembre-se de uma coisa. Todo mundo torna isso real. Assim que as pessoas oram para um Deus que eles imaginam estar fora de si mesmos, que estão tornando a dualidade real. Então, estão perpetuando a ideia de separação sem nem perceber. É por isso que a iluminação é um processo. Falaremos mais sobre os diferentes níveis ou degraus da escada à medida que vamos avançando. Mas, por enquanto, vamos lembrar que na base da escada todo sujeito e objeto e tudo mais parece real. Puxa, voltaremos em breve para falar mais sobre Jota e Buda e como eles se conheceram. Eles não estiveram em muitas vidas, mas elas foram muito importantes para o seu progresso. Não esqueça o que dissemos sobre como as mentes viajam em órbita uma das outras. Pode parecer que está desmoronando, mas, por estarem na órbita um do outro, eles estão destinados a voltar a ficar juntos. Gary, então é como disse Ralph Waldo Emerson, se formos parentes nos encontraremos? Puxa, muito bom. E há algo mais. As lições de perdão apresentadas a você nesta vida são as mesmas lições que foram apresentadas a você em outras vidas. Esse é um dos motivos do curso mencionar aventuras em séries corporais. Mas não olhe o mesmo. As coisas não parecem as mesmas há 500 anos como são hoje, mas o significado é o mesmo. Por sua vez, significa isso. E aqui estão algumas boas notícias para você. Se você pudesse completar todas as suas lições de perdão nesta vida, nós completaríamos simultaneamente todos os seus tipos de perdão em cada vida. Gary, uau, isso meio que retorna à função milagrosa de economia de tempo que eu nunca havia visto em nenhum outro lugar. Artem, sim, quando você faz o seu trabalho de perdão nesta vida, o Espírito Santo pode perdoar e brilhar em cada vida que você não está ciente neste momento. O curso está correto quando diz: os julgamentos são apenas as lições que você não aprendeu e foram apresentadas mais uma vez. Então, onde você fez uma escolha errada antes, você pode fazer uma melhor e assim escapar de toda a dor que você escolheu antes e que trouxe para você. Isso não é verdade apenas no âmbito de uma única vida. É verdade no âmbito de todas elas. A propósito, presumo que você ficou impressionado com o encontro com OVNIs do Havaí. Gary, e não é brincadeira, tive a clara sensação de que estávamos nos comunicando com eles. Artem, você estava. Gary, eles eram um pleiadianos? Artem, você acertou. Eles estavam te reconhecendo. Diga oi. Você vê, eles estavam na área em uma de suas naves menores, e porque um dos seus grandes feitos foi ter encontrado-os em suas naves antes, e você se mostrou de mente pacífica, que o consideraram um amigo. Gary, então estou no clube, isso significa que os pleiadianos e eu estamos na órbita um do outro, sem jogo de palavras? Artem, isso mesmo. No entanto, existe claramente uma barreira linguística neste momento, por isso não seria esperado muito. Eles não gostam de falar inglês, embora entendam. Então, por enquanto, apenas pense neles como parentes distantes, sem trocadilhos. Puxa, estaremos de volta. E com isso, eles não estavam mais lá. Fiquei imediatamente ansioso pelo retorno deles. Jota e Buda juntos. Foi demais. Durante nossa conversa, eles mencionaram o recurso de economia de energia para mim. Um tempo de economia de tempo para mim. Um tempo milagroso. Isso me lembrou uma citação do Hussein. Muitas pessoas acham a famosa pequena ideia da citação do curso meio maluca, mas pouco usam as frases ao seu redor. Quando minha mente começou a descansar, pensei nestas palavras. Entre aspas. Devolvamos o sonho que ele deu ao sonhador que percebe o sonho como separado de si mesmo e feito para ele. Em eternidade, onde tudo é um, surgiu uma pequena e louca ideia, na qual o Filho de Deus lembrou-se de não rir.
Em seu esquecimento, o pensamento tornou-se uma ideia séria e possível tanto de realização quanto de real efeitos. Juntos, podemos rir dos dois e entender que o tempo não pode interferir na eternidade. É uma piada pensar que a hora pode chegar a contornar a eternidade, o que significa que não há tempo. Fecha aspas.